Bom, meu nome é Vitor, eu sou assessor aqui da Secretaria de Administração de Previdência e vou apresentar aqui o tema de transformação digital dos serviços públicos, né, embasando um pouco dos conceitos, né, de contexto, do novo cenário que a gente se encontra, alguns princípios da transformação digital de acordo com órgãos e servidores experientes, que a gente troca ideia, né, durante esse projeto da SEAP, e concluir daí com as implementações de transformação digital no governo federal e daí seguida de como a gente está incorporando isso na SEAP. Bom, a gente vive um contexto, né, para entender transformação digital, a gente tem que entender um pouco do contexto, né? Ele tem esse nome digital muito mais pelo cenário de avanço tecnológico que nós vivemos do que, na verdade, soluções tecnocentradas. Então, essa contextualização vai desenhar um pouco do impulsionamento que esse contexto que a gente vive hoje, né, do que e como ele impulsiona o Estado a trabalhar de uma maneira diferente, né, e como a gente incorporou isso no nosso projeto, né, e considerou isso. Então, com a chegada dos sites institucionais, mobilidade, computação em nuvem, inteligência artificial e as GovTechs, né, houve uma mudança no modelo de negócio sucessiva, né, nos últimos 15 anos, no setor público. Né, e a gente vê que esse contexto não é diferente na sociedade também. Né, a sociedade mudou muito, né, a partir dessas melhorias, o relacionamento com os serviços, com os dados produzidos pelo setor público e privado, né, e isso se intensificou, inclusive, durante a pandemia, né? Aumentou a tolerância de muitos consumidores, muitos cidadãos, né? 3, 2, 4.0, a pular para o 3.0, 4.0, 5.0. Então, não é diferente com a gente, né? Com o governo. Então, isso impulsionou uma necessidade do governo repensar o modelo de negócio e formar como presta o serviço aos cidadãos, né? Levando a consideração, de novo, que eu levantei anteriormente, de que não é tecnocentrado, né? Então, pegando uma citação de Liam Maxwell, que é um servidor renomado da área e executivo da área também, ele foi o primeiro diretor de tecnologia do Reino Unido. Eu peguei algumas citações aqui dele para a gente poder embasar aqui, nortear um pouco os conceitos. Então, ele diz: você precisa saber onde você está e para onde ir. Não podemos desenvolver mais sistemas e soluções supondo que o cidadão precisa, porque as realidades são muito diversas. Então, isso levanta o primeiro e principal princípio que eu vou falar mais adiante, de que a transformação digital ela é focada na pessoa, no relacionamento e no engajamento dos servidores com o cidadão, né, usando a tecnologia como meio. Então, tudo isso, voltando aqui para a apresentação, tudo isso impulsionou uma demanda por um Estado mais transparente e mais cidadão, né, com mais participação cívica. E o que isso significou para nós? O que esse cenário nos trouxe? Uma pressão para prestar serviços públicos cada vez melhores, a usar dados para a tomada de decisão e os recursos disponíveis de forma eficiente. O que leva a uma outra premissa também de quebra de cultura, de mudança de cultura e visão para dentro que o setor público costumeiramente tem. A gente precisa olhar as referências para fora, a gente precisa usar dados para desenhar um cenário à frente, para a gente se antecipar a uma realidade extremamente diversa e rápida, né? Então, isso afeta os processos dentro do Estado, nós sentimos muitas dores dentro do Estado como servidor, e a gente precisa tomar cuidado de não de atender uma dor nossa e onerar o cidadão, né? Então, é isso mais ou menos que isso quer dizer, né? Usar base de dados, análise de dados para tomar a decisão. Isso é uma das premissas muito importantes. A outra pressão ocasionada pelo contexto é o aumento da importância da facilidade com que os cidadãos podem acessar os serviços e os dados produzidos pelos governos. E aqui eu trago uma pesquisa do Banco Mundial que norteia um pouco isso, né? Hoje, 60% da população brasileira prefere serviços digitais e 46% apontam como principal benefício a economia de tempo, né? Em relação ao nível de satisfação, a gente tem um nível de 70% no federal dos serviços digitais
e uma média de 66% nos estados, sendo que 40% da população estadual, em média, né, afirma ter dificuldades na utilização desses serviços, né? Então, esse dado é importante porque quando a gente vê o nível de satisfação do setor privado, de 85%, né, a gente vê uma brecha aí de 15 a 10% que nós, do setor público, temos que preencher, né? Então, existe espaço, esse contexto está à frente de nós, né? Nós precisamos pensar no modelo de negócio, e você vê que quanto mais eu falo aqui, menos tem a ver com tecnologia, né? Então, essa foi uma questão muito importante que eu quero levantar aqui inicial. E, como um todo, resumindo todos esses conceitos que eu acabei de falar, né, nos obrigou, nos pressionou a transformar a própria gestão do Estado, aproveitando as oportunidades que essa revolução digital nos traz. Tá? Bom, agora abordando um pouquinho sobre os princípios da transformação digital, né, da estratégia de transformação digital e os seus conceitos, os seus procedimentos, né? As organizações precisam descobrir o que é a transformação digital, descobrir o que a transformação digital significa e quais são os seus objetivos antes de incorporarem novas tecnologias e garantir uma transformação digital bem-sucedida. Então, assim, levando uma citação também do Liam Maxwell, o governo digital não é comprar mais tecnologia, não é apenas investir em mais tecnologia, é investir com o olhar voltado para o cidadão. Então, a gente vê que o princípio da transformação digital, a gente já levanta essa questão que eu antecipei um pouco, do valor público real que o valor público real da transformação é um engajamento e o relacionamento que o cidadão tem com o governo, né? Então é isso que a gente tem que pensar quando pensa em transformação digital, né? A tecnologia ela tem que ser um meio, certo? Não a solução, né? A solução são as pessoas, elas que vão dizer a dor que sentem. Então, é preciso que a gente faça as perguntas certas também para descobrir essa dor, porque, afinal, o nosso meio é diverso, é rápido, então a gente precisa saber como se comunicar, quais perguntas a gente deve fazer. Então, você quer um novo sistema, mas qual é a necessidade do usuário que você vai resolver? Será que esta é a forma mais adequada de resolver o problema do cidadão? Né? Então, reforçando, o cidadão às vezes não sabe a dor que ele tem, ele não sabe como que ele quer ser atendido. Então, daí isso leva também para o que a gente falou anteriormente. As tomadas de decisões do setor público terem que ser baseadas por dados, né, para a gente desenhar um cenário, para a gente ter essa visão estratégica e esse relacionamento, esse engajamento contínuo com o cidadão, né? E isso afeta como nós produzimos nossos dados, como nós produzimos nossos serviços, entre nós, internamente, para fora. Mas lembrando, né, no valor público primordial de que o cliente é o nosso cidadão, né? É o cidadão. Né? E lembrando que é a dor dele que nós temos que atender, não a nossa, necessariamente. Então, resumindo aqui, é entender algumas coisas, né? Algumas coisas que deram certo, ouvir, aprender, construir melhores soluções e serviços. Identificar também o que não está funcionando, isso faz parte. Criar um ciclo de feedback que permita serviços que atendem continuamente às necessidades dos cidadãos. Aí entra também uma série de questões, também alguns princípios da transformação digital, de trabalho com dados abertos, dados e serviços abertos, né? Segurança de dados e tudo mais. Passando agora para uma conclusão dos princípios, desses princípios, basicamente a transformação digital, ela objetiva serviços mais simples, mais claros, mais rápidos, né, e mais eficazes para o cidadão. E quais são os princípios técnicos para isso ser implementado, né? A gente tem que oferecer a segurança dos serviços prestados, né, a cibersegurança, né, no caso. O serviço tem que ser desenhado para o cidadão, ele tem que tratar da dor do cidadão, né? Ele não pode ser desenhado para uma dor interna, e muitas vezes a gente cai nisso, né? Como eu falei anteriormente. A utilização de dados que serão usados para definir as políticas, reiterando também o que eu falei anteriormente, e o uso de códigos de dados abertos, desde Excel até um sistema. Tudo tem que ser aberto, né? E você vê
nesses conceitos tem implícito muito conceito do método de design thinking, né? Então, a transformação digital, ela anda muito junto, né, com esse método de expor ideias, né, e formas de trabalhar, né, dividindo a informação, que é outra dificuldade cultural que a gente tem que enfrentar, de novo, reiterando a nossa tendência de olhar para dentro, né, que a gente tem no setor público. E vou fechar aqui os princípios da transformação digital com 5 pontos importantes, né, que são mais de natureza de habilidade humana, vamos dizer assim, que, né, começando pelo foco nas pessoas, como eu falei anteriormente. Focando nas pessoas, você descentraliza o poder de decisão, né, dessa solução e promove o engajamento e a liberdade para a criação de soluções novas. Quando você olha a realidade das pessoas e você pensa na dor delas, a gente para de fazer coisas para nós, a gente para de só olhar para a nossa realidade. E isso é uma descentralização no poder de decisão, no caso de melhorias e de ofertas de serviços e de formas de apresentar e tudo mais. Lembrando que elas nunca e geralmente não são tecnocentradas. A tecnologia nem sempre, geralmente não é o segredo da transformação digital, e sim as pessoas que estão implementando ela. O segundo ponto importante é a próxima curva, é o conceito da próxima curva, que eu também falei anteriormente, de usar os dados, de você se reinventar com rapidez e ver o traçado da próxima curva com maior antecedência. E essa conexão, ela tem que ser quase em tempo real. Então, por isso que a gente tem que trabalhar dentro da transformação digital o engajamento e o relacionamento contínuo com o cidadão, por meio de dados, né? Que são a forma mais rápida e mais conclusiva que podemos desenhar um cenário, né? E para a gente poder oferecer uma melhoria, né? A terceira, eu já falei diversas vezes, ter uma cabeça data-driven, né? Dirigido por dados, né? Na tomada de decisão, já reiterei aqui várias vezes, né? Então, reforça o conceito de escutar os dados e falar com criatividade e implementar com criatividade. De novo, voltando ao conceito da importância da pessoa. A tecnologia não faz isso, né? E o quarto ponto, Xoxin, eu quis reiterar, quis levantar aqui uma filosofia chinesa, que a tradução literal é mente iniciante, né? E ela é aquela coisa, todos nós vamos do trabalho para casa, mas ninguém sabe quantas marchas a gente troca, né? Para chegar lá. Então, não é diferente nos processos e no trabalho que a gente ali desempenha dentro do setor público, né? Quanto mais aprendemos algo, menos automatizamos aquilo, né? Então, encarar esses problemas e as ideias dessa forma, com mente de iniciante, sem vícios, sem desprendimento e olhando sempre a dor do cidadão. E, por último, o bloco na rua, que é uma filosofia, é um ditado que reforça que só rodando para ver se vai dar certo, né? Então, reforça a questão de a gente gastar mais energia em prototipar uma solução e testar ela, do que gastar energia na fundamentação, como é de costume também no Estado, né? Com os termos de referência, com escrever um projeto e tudo mais. Ela tem que ser identificada de uma forma mais solta nesse sentido, de promover um protótipo, de oferecer, de testar esse protótipo, voltar. Então, são vários ciclos, né, que a gente tem que trabalhar para até chegar num ponto, numa sinergia, num engajamento correto entre o governo, né, no caso que somos nós, e o cidadão. Então, agora, né, que a gente fala um pouco sobre o contexto, né, que a gente está inserido, como que isso afeta essa demanda de transformação digital, falamos também dos princípios, né, agora como que isso vem sendo incorporado no governo federal, que é o âmbito que, né, tem mais avanços nessa área, né, a gente ainda está um pouco atrás, né, então eu venho aqui apresentar a vocês algumas práticas, né,
né, em relação à estratégia de transformação digital do governo federal. Então, desde 2000, o governo vem realizando uma série de ações para viabilizar essa questão no país, né? Então, a gente vê a criação de leis que garantem a transparência de dados públicos, né, reforçando todos esses princípios, esses conceitos que tratamos anteriormente, e a criação de portais de transparência em todos os níveis de governo, tá? Com um olhar especial aí para a lei de governo digital, né, que é vamos dizer assim, é o guarda-chuva de tudo, né, e o decreto federal 10.332, que estabelece a estratégia de governo digital dessa atual gestão federal, né, que ali delimita um monte de coisa, inclusive, né, determina a criação de 2 secretarias, que aqui eu apresentei também, né, 2 secretarias especiais com meta de digitalizar mais de 1.000 serviços em 2 anos. São elas a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, ligada ao Ministério, e a Secretaria Especial de Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, a gente vê a importância que está sendo dada dentro da estratégia do governo federal de institucionalizar, de incorporar essa demanda, né? Que é muito importante, é um papel muito importante dentro para viabilizar, certo? Por ser uma mudança de modelo de negócio, né? Por ser uma mudança estrutural, vamos dizer assim. A gente precisa de modernizar também as nossas estruturas, nossas entidades, e haja visto a criação dessas 2 secretarias. Então, reforçando, são políticas que buscam otimizar e simplificar a relação entre o governo e o cidadão, como eu havia falado, tornando a gestão pública ainda mais eficiente. E o Brasil já possui muitos avanços na esfera federal, os estados e os municípios estão acelerando, né, estão nesse meio de acelerar a transformação digital nos governos dessas instâncias, das suas instâncias. Então, aqui para as considerações finais, né, o que a gente tira disso, né? O que nós tiramos da SEAP, né, do âmbito estadual disso, né? A Lei 14.129, que é a Lei de Governo Digital, é um grande avanço, mas será uma realidade diretamente proporcional aos arranjos institucionais que desenvolvermos. E daí isso fica nítido com a criação das 2 secretarias que eu acabo de dizer, né? Querendo dizer, é muito importante a gente trabalhar um decreto estadual consonante com a lei, que nós ainda estamos em vias né, em tramitação, para que a gente estabeleça todas essas estruturas. E nós aqui da SEAP pensamos nisso, até pela aplicabilidade, né, desse projeto em outros órgãos do Estado e em outras entidades também, né? Segundo, o governo digital é um tema estratégico que acontece de forma sustentável com forte apoio das lideranças governamentais e líderes capazes de conduzir a transformação digital. Então, aqui a gente vê duas premissas assim levantadas. Primeiro, a importância, né, a importância do apoio top-down, que a gente fala, das lideranças, né, desse novo modo de trabalhar, né, é uma mudança bastante difícil. E sem o apoio das lideranças fica extremamente difícil. E mais difícil ainda se a gente não se reparar o fato primordial de que é necessário uma capacitação também, né? É necessário de vetores dentro do governo para conduzir essa transformação digital. E hoje a gente vê alguns movimentos também. Existem alguns cursos da Escola de Gestão, que é parte aqui da nossa secretaria, e cursos também oferecidos pelo Ministério da Economia, né? Junto com o CONSAD, tratando esse assunto de transformação digital. Então a gente vê a importância e já movimentos, né, do nosso setor, do setor público, para endereçar essa questão. E, por fim, né, o ciclo de governo 2023-2026 trará grandes oportunidades para o governo digital na esfera estadual, mas precisamos construir um novo cenário desde então. E é com esse gancho que eu vou apresentar a vocês como que nós, na SEAP, pensamos em implementar esse novo cenário, entendendo que essa demanda vai intensificar a necessidade, né, a prioridade dela com o passar dos anos, né, até porque está previsto na lei de governo digital a cooperação do federal, né, na implementação das estratégias de transformação digital nos governos estaduais e municipais. E a gente faz um trabalho
né, participando do curso do ENAP, que eu estou no momento cursando, a gente trocou muita ideia com os servidores espalhados aí pelos estados brasileiros, e eles, inclusive os servidores federais, e eles já nos alertaram isso, que essa cooperação vai se intensificar com o passar dos anos, provavelmente será matéria de plano de governo da maioria dos estados, porque é uma demanda que chegou em meados de 2019, 2018, então é necessário, assim, foi necessário esse tempo para a gente construir, como está dito aqui, um novo cenário. E como que a gente pensou isso agora na SEAP? Bom, pensando nos conceitos, pensando nos procedimentos, né, nas necessidades que requerem uma transformação digital, né, do envolvimento, do engajamento das pessoas e tudo mais que eu apresentei aqui anteriormente, né, nós fechamos uma parceria com o Grupo de Projetos Estruturais de Inovação, né, da Celepar, para a implementação de um projeto de Design Sprint. Tá? Design Sprint é um método de gestão de projetos baseado em ciclos de trabalho, né, que a gente chama de sprints. Tá? Esse aqui é uma estrutura meramente ilustrativa, só para a gente ter, para vocês terem uma noção, tá, de como é um padrão desse ciclo de trabalho. Tá? Há o envolvimento de especialistas, né, especialistas da área, né, junto com os executores desse projeto, para mapear todos os processos, mapear, né, as causas e os efeitos, as dores, né, que são causadas nesse esforço, né, de a gente se compor essa nova realidade que eu apresentei anteriormente, né, e a forma que nós encontramos para fazer esse levantamento foi mediante o levantamento de dores. Tá? A gente dividiu esses levantamentos em 4 eixos, onde, na verdade, em vez de fazer em um dia, como você pode ver aqui, nós iremos fazer 4 ciclos de trabalho, né, uma de cada eixo, abordando cada eixo, obviamente, com 2 técnicos de cada departamento da SEAP, que são 8, né? E a gente adaptou esse novo, lembrando que esse método Sprint é um método bastante, aquilo ali é só um padrão, né? Mas ele é bastante maleável, né? À realidade ou ao problema que a gente quer resolver. Então a gente optou por uma opção mais longa, né? O Sprint tem uma característica de ser mais rápido, né? O nosso vai durar de 3 a 5 meses. E o produto de tudo isso vai ser um plano de ação, né, de 3 a 5 anos, antevendo já a questão da cooperação federal, né, para a implementação desse novo modelo de negócio, né, esse novo cenário. E, além disso, né, a gente pensa, como eu falei anteriormente, a gente escolheu como objetivo o foco nos princípios e as diretrizes da Lei de Governo Digital, pensando na universalização dos serviços públicos, na modernização, na desburocratização, na unificação das plataformas, enfim, todos os procedimentos e as diretrizes da lei, pensando, inclusive, em aplicar, né, como se fosse uma espécie de piloto, né, na SEAP, aplicar para o Estado, né? Então, com muito prazer, assim, que estamos envolvidos com a Superintendência de Inovação e com o Grupo de Projetos Estruturais de Inovação, para compor, né, esse fator importante que é como institucionalizar, como internalizar isso no Estado, né, não só na SEAP. E aproveitando a capilaridade da nossa secretaria de, né, testar aqui, ver, né, ter um bom exemplo, né, um exemplo de boa prática, né, para a gente conseguir estar à frente dessa demanda tão importante, né, que eu venho aqui falar para vocês. Então, gostaria de encerrar aqui minha apresentação. Agradeço muito a participação, de poder também representar minha secretaria, Secretaria de Administração e da Previdência, num tema tão importante que é de extrema interesse nosso em implementar, não só na nossa secretaria, mas no Estado. Muito obrigado.